Olá, caros alunos. Vamos dar continuidade a mais um encontro com a filosofia. Então, vimos no primeiro momento da introdução, né, que é isso que a gente está falando um pouco, né, sobre a questão do surgimento, né, dos primeiros passos do conhecimento, que foi a filosofia, que foi realmente na Grécia, né, entre o século 7 ao século 6, né, antes de Cristo. A partir daí, dentro desse contexto, dessa filosofia antiga ocidental, surgindo assim alguns filósofos chamados pré-socráticos, que vimos no primeiro momento, né? Esses pré-socráticos eram os filósofos que estavam investigando a natureza baseado nos elementos naturais, né? Como fogo, ar, água e terra. Com isso, também eles eram conhecidos como filósofos físicos ou os filósofos naturalistas. Então, esses filósofos pré-socráticos, eles começaram a investigar baseado num elemento primordial que era a physis, que significa origem. Então, a physis, que é essa origem, que daria realmente um contexto, ou seja, uma investigação da evolução do universo e também da própria existência do próprio ser humano. Dentro dessa base investigativa dos pré-socráticos, esses filósofos pré-socráticos, também conhecidos como os filósofos monistas, porque eles estudavam a natureza através desse elemento, que era um elemento, por exemplo, Tales de Mileto, ele acreditava que a água era a base de tudo, né? Heráclito, o fogo, né? A Anaximandro, o apeiron, que significa indeterminado, infinito, Anaximenes, o ar, né? Esses filósofos eram conhecidos como os filósofos, né, monistas. Aí, Pitágoras, o número. Mas também tivemos nesse período dos pré-socráticos os filósofos pluralistas que acreditavam em um de mais elementos. Então, eles acreditavam em mais elementos que poderia dar respostas a certas coisas que não tinha naquele momento no universo. Então, em destaque esses filósofos pluralistas, temos Empédocles, Anaxagora, né, Leucipo e Demócrito. São os filósofos que começaram a basear seus estudos, né, em vários elementos para entender essa evolução. Também nesse contexto, que a gente vimos também lá, também apareceu o período socrático, né? Um período onde Sócrates, né, o seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles, começou a dar e mudar o rumo da filosofia juntamente com os sofistas. E também vimos lá, que eu destaquei para vocês um pouco, na cena 2, a questão do movimento e da imutabilidade das coisas entre Heráclito e Parmênides. Falei um pouco desses dois grandes filósofos pré-socráticos que de uma base, né, como Heráclito, ele acreditava que tudo era movimento, ou seja, tudo fluía, tudo era mudança. Já o Parmênides acreditava que só mudaria aparentemente, ou seja, só a aparência, e a essência permaneceria a mesma. E com isso, dando continuidade a esse nosso roteiro, a gente vai falar um pouco agora, né, como a questão, como acabei de falar para vocês, nessa cena 3, né, investigando o ser humano, ou seja, Sócrates e os sofistas e a virada humanista na filosofia. Por que a virada humanista? A partir daí que o período socrático surgiu, eles começaram a idealizar a filosofia baseado na sociedade, ou seja, no ser humano e natureza, diferente dos pré-socráticos, que ele investigava a natureza baseado na natureza e depois no ser humano. Já no período socrático e os sofistas, eles começaram a basear sua investigação filosófica no próprio ser humano e depois na natureza. Com essa cena 3, vimos assim a questão do investigamento, né, a partir do idealismo do ser humano. Então, a filosofia tem uma longa história, né? Ela surgiu na Grécia há mais de 2.600 anos e despertou bastante reflexões até os dias atuais. Então, como sempre falo para vocês, a filosofia ela não tem um conceito único. Por quê? Porque de acordo com a evolução da sociedade nos tempos, a filosofia tem esse processo evolutivo. Por isso que tem vários surgimentos de vários filósofos que têm o seu próprio ponto de vista naquele momento daquela sociedade e com isso vai surgindo outras indagações. Por isso que a filosofia não tem um conceito pronto, por conta dessa evolução humana ao longo do processo do tempo.
Partindo assim, nesse período da filosofia antiga ocidental, surgindo Sócrates e os sofistas, que mudaram o direcionamento, a direção da filosofia, que passou a se preocupar com as questões humanas. Por isso que tem a virada humanista da filosofia por conta disso. A filosofia começou a modificar de acordo com os pensamentos de Sócrates e dos sofistas. Eles começaram a idealizar o próprio ser humano em busca de investigação, em busca de pensamento, indagação, nesse processo, né, que ia dar a finalidade do conhecimento. Baseado nisso, Sócrates imaginava, né, a filosofia de uma forma de diálogo, ou seja, um diálogo reflexivo que serviria para trazer a consciência das ideias verdadeiras, ou seja, um modo racional de pensar. Que é isso que foi utilizado nesses primeiros passos de contato dos Sócrates e os sofistas, que deu essa virada na filosofia naquele período da filosofia antiga ocidental. Saindo daí, vimos agora, a gente vai ver um pouco da concepção platônica de realidade, ou seja, o discípulo de Sócrates, Platão, dando assim início a um mundo das ideias, né? Que não se lembra, né? Nessa cena 4 aí, saindo da caverna, né? Com isso, essa é uma grande obra no mundo das ideias desse grande filósofo Platão, que foi discípulo de Sócrates, que começou a idealizar a filosofia buscando, né, esse mundo inteligível e o mundo sensível. Dentro dessa descoberta de Platão, começou ele perceber a concepção do ser humano. Nessa cena, Platão explica realmente a teoria das formas, ou seja, o mundo das ideias. Segundo ele, existiria duas realidades, a visível, né, que também chamamos aquela sensível, e a inteligível, que é aquela que é baseada no pensamento voltado para o desenvolvimento da realidade. Então, a realidade visível seria a cópia imperfeita da própria realidade inteligível, que era do ser humano, na qual se encontraria as essências ou as formas de todas as coisas existentes. Para o filósofo, a maioria das pessoas só conseguiria perceber a realidade visível, porque a inteligível não é percebida, é aquele que a gente vai construindo passo a passo, de acordo com o nosso desenvolvimento de maturação ao longo do nosso processo de conhecimento, que é isso que o grande filósofo fala. Por isso que ele idealizou nessa sua grande obra esse mundo das ideias, ou seja, a teoria das formas, né? Que seria a realidade visível é aquilo que está na nossa volta, o que está se desenvolvendo do nosso lado, nesse contexto realmente filosófico, que é o contexto da questão concreta, e a realidade inteligível, que é uma coisa essencial, quando a gente fala essência, é interna, é baseado no pensamento, da imaginação, que a gente vai construindo o nosso conhecimento ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Então, Platão ele começou a dar essa concepção dessas realidades de acordo com a teoria das formas. Saindo daí, vimos agora a concepção de Aristóteles, né, de realidade, né, discípulo, né, de Platão. Aristóteles, né, ele deu um desenvolvimento científico à filosofia. Nessa cena 5, a ciência e a matemática. Então, Aristóteles começou a explicar um pouco sobre a questão das teorias do conhecimento e desenvolveu, dentro dessas teorias do conhecimento, várias concepções para a gente entender, né, a ciência partindo por um todo. Então, ele defendia que as formas das ideias do seu mestre, no caso de Platão, que é a essência das coisas, não existiria a parte da realidade visível, mas estaria o presente nas próprias coisas. Então, Aristóteles, né, ele discordava dessa parte bem do seu mestre, né, que era Platão, sobre a questão das questões da realidade das formas, né, ou seja, o mundo das ideias. Ele dizia que as essências das coisas não existiria, né, a partir da realidade visível, mas estaria presente nas próprias coisas. Além disso, Aristóteles também contribuiu muito para o desenvolvimento do conhecimento científico, como ele dividiu realmente os três grandes segmentos, como as ciências teóricas, as ciências práticas e a ciência produtiva, que daria realmente a área do conhecimento que foi chamado de metafísica.
física, que ele utilizou essa metafísica, né, para começar a entender todo o fluxo realmente do desenvolvimento da natureza e do próprio ser humano ao longo do seu processo. Então vimos aí um pouco, né, desse desenvolvimento, né, dessas cenas, né, dando continuidade ainda a essa nossa introdução, a cena 1, né, vimos a cena 2, agora partimos para a cena 3, 4 e 5, onde vimos a concepção, né, desses grandes filósofos da filosofia antiga. Então fica com Deus, até a próxima, fica com essa grande palavra em Libras, obrigado.